Estamos no rio Javari, afluente do Solimões, que faz divisa com o Peru. O rio é uma das rotas principais do contrabando de madeiras na Amazônia, segundo o IBAMA e a Polícia Federal. A madeira, conforme afirma o IBAMA, é retirada da reserva dos Índios Marubos, localizada em Atalaia do Norte, município a 1.000 quilômetros em linha reta de Manaus. A madeira é transportada para Benjamin Constant e Atalaia do Norte, onde é beneficiada ou vendida para as várias serrarias no lado peruano. Os madeireiros negam as acusações de contrabando. Eles afirmam que a madeira é retirada de áreas particulares, mas admitem que a extração é feita de forma ilegal. Nós reconhecemos que é ilegal, mas a culpa não é nossa. A culpa é do IBAMA, que até hoje não procurou regularizar a situação nossa, porque nós não temos condição de fazer um plano de manejo. Nós queremos nos legalizar, é tanto que procuramos o IBAMA, eles então fizeram um acordo conosco, nós fizemos um documento para o presidente, o então presidente, Dr. Raul Jugman, e o IBAMA de Manaus nos deu o parecer favorável, nós temos documentos comprovantes, e logo depois denegaram. Depois que o Dr. Raul Jugman foi ser ministro, denegaram esse direito e aí está acontecendo esse fato que vocês viram muito lamentável. A madeira apreendida está estocada no rio Javari, ao lado das serrarias. A apreensão causou a paralisação das 6 serrarias dos municípios de Benjamin Constant e Atalaia. Juntas, elas empregam em média 500 pessoas. A exploração da madeira é a principal fonte de renda dos municípios, o que tem gerado denúncias de envolvimento dos políticos da região no contrabando. O prefeito de Benjamin Constant, Floriano Graça, é um dos acusados pelo IBAMA e Polícia Federal de incentivar os caboclos a cortar madeira na reserva indígena e vendê-la para as serrarias do Peru. O prefeito nega a acusação. Prefeito, o senhor é acusado de fazer contrabando de madeiras aqui na região, principalmente para o Peru. Olha, no momento eu sou acusado disso, mas na realidade isso não acontece, né? Toda madeira que nós conseguimos comprar do madeireiro, e as coisas, a madeira se encontra aqui na região, está aqui na região, e na verdade, a cidade aqui, ela fica com 40% da produção que nós tem aqui. O resto nós vendemos para Manaus, para Belém, para Taquatiara, entendeu? Dessas madeiras. Essa madeira é vendida para o Peru? Não, essa madeira não é vendida para o Peru, porque inclusive aqui o Peru vizinho, ele extrai madeira quanto faz com trator, com madeireiro, com tudo. Eles têm a mais uma opção de trabalhar do que nós aqui no Brasil. O vereador Rosário Galate, de Atalaia do Norte, também é outro acusado de contrabando. Dono de uma serraria, o vereador é acusado de usar a empresa como fachada para vender madeira contrabandeada para as serrarias peruanas. Eu nunca fiz contrabando de madeira para o Peru. Eu sempre trabalhei honestamente procurando gerar divisas e empregos aqui na nossa região. Eu tenho uma serraria em Atalaia do Norte e adquiro a madeira em Tora e faço questão de serrar aqui, até porque nós vivemos aqui. Se nós não tivermos a prefeitura, se vive aqui do extrativismo. E o extrativismo seria, no caso, a madeira. E eu tenho uma serraria e aí vou gerar emprego e divisa para o nosso município. Esta serraria, no lado peruano, é suspeita pela Polícia Federal e IBAMA de ser receptora das madeiras extraídas da reserva indígena no lado brasileiro. Segundo o madeireiro peruano Julio Alvarado, a legislação para a extração de madeira em seu país é menos rígida que a brasileira. E no Peru, há madeira de melhor qualidade que a do Brasil. O senhor compra madeira brasileira? Nosotros no compramos madera brasileira. Tenemos una zona de extracción mecanizada en donde tenemos 4 tractores Franklin propios con los cuales sacamos el 100% de la madera que nosotros trabajamos. Essa madeira vem de onde? Del río Amazonas, de la parte de Perú, 100% Perú, como por ejemplo el río La Quebrada del Mayoruna, que es un afluente del río Amazonas. Actualmente nuestra zona de extracción está localizada en ese lugar. O senhor trabalha com cedro brasileiro? Nosotros no trabajamos con cedro brasileiro. El 100% de nuestra producción es Kumala, su nombre científico es Virola. Entre acusações e desmentidos, a polêmica da madeira tem gerado a imigração em massa de caboclos para a sede dos municípios. Os madeireiros calculam que o desemprego na região pode chegar a 60 mil. Proibidos de cortarem a madeira, os ribeirinhos estão sem alternativa de trabalho. Resultado, começaram a descer o rio. É o caso do seu Sebastião, que está atracado com sua balsa em Atalaia do Norte há 6 meses, vivendo em condições precárias. Seu Sebastião tem 15 filhos e 2 estão internados no hospital com doença de pele. Ele está sem nenhuma alternativa de trabalho. Tirava madeira. Com essa perseguição, abandonamos, porque não podemos
trabalhar mais. E agora, você vai ficar aqui na cidade? É um jeito, sem emprego, sem condições. Esta família que vivia do corte de madeira também desceu o rio há 15 dias e está morando em uma pequena casa de madeira. Segundo eles, só não passam fome por causa do rio e da floresta de onde extraem alimentos como peixes e frutas silvestres. O IBAMA alega que a situação deve-se ao descumprimento da lei, que exige o manejo florestal. O que se prevê no projeto muitas vezes se superestima a quantidade de madeira, criando uma situação irreal no papel e quando na prática, no campo, é uma outra realidade. Evidentemente que para essas situações o IBAMA tem que apurar e nesse momento em que a documentação chega e se encontra falha, nós temos que apurar e realmente nesse momento demora. Mas desde que os projetos sejam apresentados dentro da regulamentação, dentro da planilha de exigências, não existe burocracia alguma para se aprovar plano de manejo.